Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12 a seguir. Por estarmos unidos e reunidos novamente aqui neste santo lugar, bendizendo o santo nome como também se programando, vou repetir, que estejam orando, como também se programando para a inauguração da congregação ali no bairro São Jorge, no próximo sábado. Todos entenderam? Então, sábado, se Deus quiser, estaremos reunidos lá no bairro São Jorge para a inauguração da... Que tem gente dizendo assim, olha, eu vou estar aí. Logo vai encher ali, e já tem um candidato para outra congregação, em nome de Jesus. Vamos abrir aí umas 4 congregações aí, porque tem muita gente sendo chamado e atendendo o chamado do Senhor. Glória a Deus. Continue orando pela... quase 94 anos, que é a minha mãe, mora ali em Jiquié, e é bem provável que neste momento ela está assistindo este culto no seu lar. Foi feita orações hoje por ela, muitas orações, e especificamente aqui neste culto já foi feito orações também. Que o Senhor continue nos usando para orar pelo próximo e que o nome do Senhor seja glorificado. Então leiamos a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do versículo 12 a seguir. Muito bem. Vamos juntos ler ali no mural, no telão. Que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é poderoso. Graças te damos por este momento especial em nossas vidas, em que o Senhor nos reúne aqui neste santo lugar. Nós estamos adorando o Senhor, e estamos também sendo alimentados e fortalecidos pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Continua conosco, Senhor, e que a Tua Palavra possa falar de uma forma especial a cada coração que nos ouve e que nos ouvirá, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podem sentar, meus amados. Se quiserem ficar com sua Bíblia aberta, se quiser, pode manter, quiser acompanhar a leitura. Se você quiser consultar alguma passagem bíblica, em algum texto que lhe chamar a atenção, você tem toda a liberdade para fazer isso. Às vezes, quando estamos assistindo uma pregação, nós queremos conferir uma passagem bíblica, algo assim, ou fazer alguma anotação. Então, sinta-se na liberdade de fazer isto, porque este é o momento. Então, meus amados, eu quero fazer menção aqui de um determinado versículo para que os irmãos estejam assim fixando bem em suas memórias.
Versículo 13 diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, ou seja, com o nome de Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite, amados, para várias ações, e uma delas é para nós falarmos, pensarmos e refletirmos sobre sofrimento. Terça-feira nós pregamos no Salmo 34, versículo 4, falando sobre temor, pois o salmista ele faz menção disto. E na quarta-feira nós falamos sobre dúvida, porque Jesus fez menção disto ao acompanhar os 2 discípulos que estavam indo para Emaús. E agora, nesta noite, nós estamos aqui para falar de sofrimento. É um assunto que pouco se fala nas igrejas, sobre sofrimento. E é um dos assuntos de que nós precisamos falar e falar muito, porque desde Gênesis até Apocalipse, ainda que não se encontre a palavra sofrimento, mas se encontra ações que causa ou que causou sofrimento. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui nesta noite, perguntar sobre como você está vivendo, sobre cada um de nós, como está vivendo, o que você está passando, ou alguém da sua família está passando, ou algum amigo, alguém que você conhece, inevitavelmente nós diríamos: eis aí um sofrimento. Quando nós falamos sobre sofrimento, ou estamos passando por algum sofrimento, às vezes entendemos aquele sofrimento, às vezes identificamos aquele tipo de sofrimento, mas nem sempre conseguimos saber a origem daquele sofrimento. Quem é que nunca sofreu na sua vida? Quem é que não está passando por algum tipo de sofrimento hoje, agora, neste exato momento? O que é um sofrimento? O sofrimento, podemos dizer que é uma dor física ou emocional, cuja dor pode ser de um período curto ou um período longo, pode ser intenso ou não intenso, pode ser repentino ou pode ser gradativo, pode ser apenas terreno e pode ser também eterno. Cabe a nós, nesta noite, pensar sobre sofrimentos. Quando olhamos para Cristo na sua caminhada neste mundo, nós vemos que Jesus passou por muitos sofrimentos. Inclusive, o profeta Isaías, em uma das suas visões, ele registra dizendo em que Jesus era e é uma pessoa de dores, experimentado no trabalho. Ou seja, as pessoas, quando passaram a ver Jesus andando por Jerusalém, naquelas regiões por ali, na Ásia Menor, então muitos não entenderam bem quem era Jesus, porque era de uma aparência um tanto rude, um tanto rudimentar. Não era de um físico destacado, não tinha
expressões verbais que as pessoas ficassem maravilhadas, achando bonito, mas era algo em que as pessoas eram atraídas para ir até ele, até Jesus, e muitos não entendiam por que Jesus atraía tantas pessoas. Mas aqueles que eram atraídos por Jesus e iam a Jesus, sabia muito bem, porque Jesus estava atraindo eles com cordas de amor. Aquele que a atraiu, continua atraindo ainda, mas não trai, ele é fiel. Não confunda as palavras trair com atrair. Trair é agir com falsidade, atrair é trazer para si. Jesus fez isto e continua fazendo, mas ele sofria porque via muita gente que rejeitava o seu chamamento. Ele via muita gente que preferia, rejeitava os prazeres espirituais que só Jesus podia dar, estava dando, estava oferecendo, e muitos preferiam os prazeres mundanos, prazeres carnais, prazeres passageiros. Jesus sofria ao ver muitos que carregavam a sua escritura e pregava contra as escrituras, tinha as escrituras na mente, tinha nas suas mãos, mas perseguia a própria palavra. E Jesus sofria por causa disto. Jesus sofria em ver, e sofre até hoje, via e vê muitos dos seus fiéis suportando dores, injúrias, maledicências por amor do seu santo nome. Você ouvindo esta pregação nesta noite, você tem a obrigação. Eu tenho esta obrigação, todos vocês aqui têm esta obrigação, e quem estiver nos assistindo e vir a assistir, tem a obrigação de se lembrar de que foi lembrado, não somente agora, mas outras vezes, e continuarão se lembrando, e fizeram ou farão uma escolha. Como diz na palavra: escolhei hoje a quem sirvais. Quando Josué disse isto, escolhi a quem sirvais, e ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha, tome uma posição, porque uma casa dividida não subsiste. Você quer entender o que é uma casa dividida não subsiste? Eu vou lhe dar um exemplo bem claro. Olhe para a nossa nação, para o nosso país. Nosso país é uma casa dividida, por isso que está indo de mal a pior. É uma casa dividida, não escolhe seguir somente Jesus, então precisa de alguns penduricalhos espirituais. Então, a nação mais rica do mundo chama-se Brasil, mas está nessa situação, porque é uma casa dividida. E quem sabe disto, de que uma nação, ela é verdadeiramente próspera, verdadeiramente abençoada, se for uma nação que seja do Senhor Jesus Cristo. Consulte a Igreja Católica, diz não, é de Nossa Senhora Aparecida, não é de Jesus, é de Nossa Senhora Aparecida, ou é de um ou é de outro. Eu, porém, declaro de que, ainda que o Brasil não seja de Jesus, eu entrego o Brasil nas mãos de Jesus, para que Jesus liberte a nossa nação. Sofrimentos. Sofremos em ver que nosso mundo está vivendo, nosso mundo, não é somente Brasil, o mundo em geral, está vivendo uma verdadeira torre de Babel. Você vê uma concentração de crentes. Aí eu vou perguntar aqui agora a vocês: quem já entregou a vida a Jesus? Levante a mão. Se você não levantar, é porque você não entregou a vida a Jesus ainda. Quem já entregou a vida a Jesus? Levante a mão aí. Muito bem, entregou a vida a Jesus. Quando você entrega a vida a Jesus, acontece o que o apóstolo Paulo disse: já não mais vivo eu, mas
Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não é isto? É ou não é? Quem entregou a vida a Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem o nome escrito no livro da vida ou não? Quem entregou a vida a Jesus tem a vida transformada ou não? Então, quando eu cantar, eu posso até cantar, mas as pessoas vão entender que eu estou cantando para que pessoas ouçam e entendam, porque aquele cântico não se aplica a mim. Quando eu digo, renova-me, Senhor, já não quero ser igual, porque tudo que há em mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há em mim necessita ser mudado. Vem cá, Jesus não mudou ainda, mudou ou não mudou? Jesus mudou ou não mudou a sua vida? Nós encontramos, irmãos, na palavra de Deus dizendo, vós sois templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, se eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim. Então eu posso cantar este cântico? Pode, você pode cantar, cante. Mas se outros não entenderem, pelo menos você vai entender que você está cantando um cântico evangelístico para que as pessoas ouçam e entendam que precisa ter a sua vida mudada, porque a minha já foi mudada. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Quantos aqui têm certeza que tem o seu nome escrito no livro da vida? Quantos têm? Muito bem. Então você pode cantar. Se você ouviu e prestou atenção, não estou proibindo você cantar este cântico. Um dia você pode ver e ouvir. Inclusive essa semana eu estava cantando esse cântico. Tem cântico que a gente deve cantar. Você não está com a oportunidade de chamar alguém para evangelizar, você canta aquele cântico, e aí então a pessoa ouve, e a pessoa se aproxima e começa a pensar, e a pessoa olha para você, a pessoa sabe de que aquele cântico não se aplica a você, porque a sua vida já foi transformada. Tem um cântico, irmãos, tem um cântico, se não me engano, aquele Regis das Neves, né? Regis Danese, não é isso? Que as pessoas cantavam até nos bares. Se alguém lembrar do cântico aí, me ajuda aí. Quem lembra? Entra na minha casa, entra na minha vida. Quantas vezes eu vi pessoas cantando nos bares e chorando. E aí, meus irmãos, quantos? Já teve vez aqui na nossa cidade aqui, de que as pessoas estavam nas bancas de cerveja ali na praça ali, o Minonato, e eu chegava lá, sentava na mesa com eles, e disse assim, fulano, traz aqui um guaraná para o pastor. E aí, não, pastor, não leva mal não, é melhor o senhor tomar o guaraná na garrafa. Aí a primeira vez que eu vi isto, não foi por quê? Não, porque tem tanta gente que pode olhar e interpretar mal, porque o guaraná tem a mesma cor da cerveja e achar que o senhor está bebendo também, enchendo a cara igual a gente aqui. Então toma aqui. Aí eu bebendo ali o guaraná com na garrafa, e a pessoa, pastor, o senhor não faz ideia do que Deus está usando o senhor para o senhor estar aqui. Então eu não fui ali para curtir a festa, eu fui e vou qualquer hora que eu entender, porque o meu Jesus fazia isto e os fariseus não entendiam. Então, se não entendem hoje, isso é uma torre de Babel, não vou lá para curtir. Se você vê amanhecer o dia numa festa de carnaval e olhando ali, vai lá, vai uns dois lá, me suspende pelo braço e me arrasta dali, porque eu não tenho nada que está ali naquele lugar. Agora, se vê eu passando, cumprimentei alguém, como já aconteceu, que alguém estava lá naquele frenesi, e eu falei, vou pelo menos dar uma passada no meio desse povo. Eu passei, crente que eu já vi exortar pessoas, baixou a cabeça, não falei nada, eu só fiz assim, a pessoa se mandou, foi embora. Eu fiquei ali? Não, eu passei,
Passei no meio do povão lá, atravessei e vim embora. Entendeu, irmãos? O mundo está virando uma torre de Babel. Uns falam coisa, outros falam outra, um entende uma coisa, o outro entende outra. E aí fica aquela confusão. O mundo hoje está virando uma torre de Babel. E o que é que nós devemos fazer? Porque isso causa sofrimento. Tem uma dor chamada dúvida. A pessoa começa a ficar com a sua mente toda enrolada. Vá pelo Espírito e pela palavra. O Espírito Santo lhe conduzirá você a muitas palavras de Deus, ainda que você não lê naquele momento, mas lhe fará lembrar. É por isso que é importante você ler a palavra, porque o Espírito Santo fará você lembrar. Muito bem. Tem muita gente dando desculpas para viver no mundo de imundície, no mundo de pecado, no mundo de maldição, dando desculpas. Fulano tal está errado, eu não quero ser quem quer pegar, não estou vendo tanta coisa errada. Então você diz assim, olha, Hebreus capítulo 12, diz assim: portanto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, correndo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então olhe para Jesus. Se todo mundo tiver errado, se todo ser humano estiver errado onde você estiver, então lembre-se de jamais dizer assim: aonde eu estava não tinha ninguém transformado. Você estava onde? Estava em tal lugar. Como é que você disse que não tinha ninguém transformado? Pelo menos você devia dizer, pelo menos tem um. Porque se você procurasse José quando foi levado lá para o Egito, então poderiam dizer, todo aquele povo do Egito estava adorando os deuses estranhos, mas tinha um homem ali que servia ao Deus vivo todo-poderoso. Sodoma e Gomorra, teve um dia que ficou insuportável diante do Senhor, mas tinha um justo em Sodoma, e o nome deste justo é Ló. O Senhor ia destruir e destruiu, mas o Senhor deu um tempo para que Ló com a sua família saísse dali. E nessa cidade, se muita gente for embora dessa cidade e ficar somente você, e o restante ficar cheio de maldição, adorando deuses estranhos, vivendo na licenciosidade, atolados no pecado, então alguém vai dizer assim: olha, tem um crente ali, tem alguém cheio do Espírito Santo ali, tem alguém que tem o nome escrito no livro da vida. Quem é? É fulano de tal. Vai citar o seu nome, e se não souber citar o seu nome, vai dizer com certeza, tem alguém naquele lugar. Meus amados, olha o que é que diz a palavra do Senhor. Vê aqui se eu lembro o texto, Mateus capítulo 3, vamos ver se é isso mesmo. Mateus capítulo 3, rapidinho aqui. Lembrei aqui agora. Mateus capítulo 3. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, versículo 9 em diante. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quem disse essas palavras? João Batista. E João Batista disse estas palavras quando falava sobre Jesus e a obra que ele veio fazer neste mundo. Muito bem. Um pouco mais adiante, o próprio João Batista diz que Jesus tinha na sua mão a pá, ia limpar toda a eira. E ele diz: e o machado já está posto sobre a raiz. Aqui, em 1 Pedro, que nós lemos, capítulo 4,
nós encontramos em que o homem de Deus, ele está dizendo assim, 1 Pedro, capítulo 4, nós encontramos o homem de Deus assim, dizendo assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, ou seja, com o nome de Cristo, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Eu vou repetir a parte A desse versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Quem está dizendo essas palavras? O apóstolo Pedro. Quando Pedro disse essas palavras, há quase 2000 anos, ou 2000 anos. Então Pedro estava dizendo que tinha começado o juízo. Tinha começado o juízo. E muita gente fica dizendo ou pensando que o juízo vai começar, o juízo vai começar. O juízo já começou. A contagem começou quando Jesus veio a este mundo. Portanto, meus amados irmãos, precisamos observar, porque a gente já sabe, a gente já entende, a gente tem que trazer a memória, como foi lido aqui nesta noite, aquilo que nos dá esperança. Quem é que nos dá esperança? Jesus Cristo nos dá esperança pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelas suas promessas. Aí então, quando nós olhamos isto, de que muitos estão sofrendo, o seu comportamento é um investimento do inferno e não um investimento do reino de Deus. Mas enquanto há vida, há esperança. Cabe àqueles que estão observando, porque o poder de observar com os olhos de Cristo, observar com o coração bom, observar com a mente saudável, lhe conduzirá a continuar no caminho do Senhor e ajudará aquele que está firme continuar firme e aquele que está errado se consertar. Abençoai, não amaldiçoei. Abençoai, não amaldiçoei. Aconselhai, lembrai a pessoa de que a vida não se encerra aqui neste mundo. Morrendo neste mundo, aí então passa-se para um outro mundo, que pode viver sem Cristo ou com Cristo, mas a escolha é aqui, a escolha é neste mundo, a escolha no tempo presente. Portanto, enquanto muitos estão rejeitando os que pregam, os que cantam para o Senhor, os que evangelizam a palavra do Senhor, os que estão na esperança e na fé, na alegria, no prazer de comunicar o evangelho do Senhor, sofrem em ver que muitos estão deixando para depois, achando que tem o poder de controlar a sua existência. E sabemos que a vida da pessoa pode ser desligada a qualquer momento. Não é isto? Pode ser a qualquer momento. Você pode estar até no momento como uma pregação assim, como tem acontecido, e a pessoa ali, cai morto ali na hora de uma pregação. Pode acontecer? Pode acontecer da pessoa ir andando, cair, pode acontecer de ir a tal lugar, o carro bater, um carro virar, ouvir uma bala de não sei de onde, ver um tiro, o pessoal estão começando a fazer correndo as notícias, então querem soltar bomba para um e para outro, né, trocar bomba, de repente uma bomba pode cair em algum lugar, como já aconteceu no passado, e as pessoas não saberem nem de onde veio. Portanto, encomende a sua vida a Cristo Jesus. Se puder fazer o bem, faça. Se não puder, não faça o mal. Porque o apóstolo Pedro tem nos aconselhado aqui: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Não sofra nenhum de vós como ladrão. Não sofra nenhum de vós como malfeitor.
Não sofra nenhum de vós como quem se intromete nas coisas alheias. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com o nome de Cristo Jesus. Ah, eu estou sofrendo. Qual é a causa do seu sofrimento? Olha, a causa do meu sofrimento é porque eu sou cristão. Sabendo que o nome cristão, quando surgiu pela primeira vez, foi de uma forma pejorativa, foi de uma forma desrespeitosa, foi de uma forma afrontosa. Então, quando fala, os cristãos ali, os cristãos, aí os cristãos começam assim, ainda que tenham falado assim, mas sabe que é bom demais ser cristão? Somos cristãos mesmo, aleluia. Então, pronto, pegou o nome de cristão. Então, se você sofre como cristão, então dê glória a Deus, glorifique o santo nome do Senhor. Meus amados, atentem para estes conselhos aqui. Há muita gente que fica com vergonha quando está sofrendo. O apóstolo aqui está ensinando sobre isto. Se você está sofrendo por ser cristão, não se envergonhe disto, não. E ainda se for algo que venha se envergonhar, peça a Deus graça, peça a Deus coragem, fortalecimento, peça a Deus perdão, peça a Senhor santificação, peça ao Senhor para lhe fortalecer e dar condição para você continuar a sua jornada, mas não desista de ser cristão. E estiver sendo perseguido, sendo perseguida, aí então glorifique o santo nome do Senhor. Tem uma passagem bíblica, meus irmãos, que nós sempre estamos pregando aqui. E que bênção é pregar esta palavra. Toda a palavra de Deus é bênção, mas aqui, Evangelho de João, capítulo 15. Se alguém puder colocar aqui no telão, para me ajudar. Capítulo 15, versículo 1 em diante. Isso, está ali, olha. Se vocês quiserem ler comigo, faça. Eu sou a videira verdadeira, Jesus, né? E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Deixa aí, entendeu? Mantenha aí, olha, vamos de novo. Toda vara em mim, vara no caso é ramo aqui, viu? Vamos usar a palavra ramo. Todo ramo em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, o Senhor está dizendo aí nesse texto, de que a pessoa pode de uma certa forma estar com Cristo e ao mesmo tempo não está. Está com Cristo sem estar dando fruto, ou seja, não está recebendo de Jesus a essência dele. Uma árvore, ela tem os seus ramos. Se cortar o ramo daquela árvore, então pronto, encerrou ali. Mas se continuar aquele ramo naquela árvore, então recebe da raiz, recebe do tronco, não é isso? Principalmente muitos irmãos aqui que trabalham com agricultura sabem muito bem o que é isto aí. Muito bem, o ramo que não dá fruto é cortado, e o ramo que dá fruto permanece. Mas o ramo que permanece dando fruto, está dando fruto, fica aí tranquilo. Não, espera aí. O Senhor tem um tratamento com o ramo que dá fruto. Meu Pai a limpa. Tem irmãozinho aqui, tem outros, né? Tem um presbítero aí, tem outros aí que tem plantação de cacau, de café, não é isso? Não é isso? Tem Aldenir aí que está com a plantação de café, não é isso? Terminou a colheita, me parece que é assim, né? Passa alguns dias, já vai logo ali ajeitando, limpando, para que dê mais fruto ainda. O pé de cacau é assim também, do mesmo jeito, irmãos. Nossa vida é assim, irmãos. Alguns são cortados, outros permanecem, mas os que permanecem recebem o tratamento do Senhor, que muitas vezes são dolorosos, tratamentos dolorosos, dói um pouco aqui, dói um pouco ali,
E aí, por que isto? Porque o Senhor está tirando de nós muita coisa que chega até nós. Quanta coisa ruim que chegou em nós hoje. O que nós ouvimos, nem sempre a gente ouve coisas boas. É ou não é, irmãos? Coisas ruins que nós vemos. É ou não é? Muita coisa ruim que a gente viu. Coisas ruins que nós tocamos com a mão ou pisamos, alguma coisa que tocou em nós, ou chegou até nós no ar. Então muita coisa vem e altera nossas vidas. Quanta gente aí que está com a vida complicada, e muita gente acha que é espiritual e não é. Muitas vezes é do corpo mesmo, é biológico. Ar envenenado, comida envenenada, água envenenada. A água que a gente bebe aqui, boa parte da água, cheia branquinha assim, botaram leite na água? Não, parece que é cloro, não é alguma coisa assim estranha, não é isso? E nem sempre a pessoa pode comprar água de garrafão, não é isso? Que é mineral, né? Então a água de garrafão, então nem sempre você pode comprar. E aí você vai absorvendo tudo isso aí na parte física. Agora vem a parte que você ouve e que você vê, que atrapalha a sua vida emocional. Quanta gente que ama, por exemplo, vem à igreja, assistir um culto, às vezes assiste até na televisão, mas quando determinado lugar já cai na gandaia. Não sei se antigamente usava essa palavra, que é cair na gandaia, aproveitar as coisas do mundo, e é aquela coisa terrível. E imagine o sofrimento do Senhor. Imagine nós que pregamos a palavra: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, abençoa que esta pessoa se desligue dessas coisas mundanas, coisas satânicas. Quantas pessoas oferecendo culto aos demônios até nos dias atuais. E nós lembramos, existe um Deus maravilhoso, existe um Deus santo, um Deus que cura, salva, perdoa, que batiza com o Espírito Santo. É melhor servir o Senhor. E a pessoa diz: não, depois eu vou ver isso aí. Isso nos causa dores, isso nos causa sofrimento. Uma pessoa que está ali enferma, sofrendo com dores, você ora, e a pessoa não recebe a cura, e chega um usado, certamente não é por Deus, é usado por algum outro ser, e chega e diz assim: você não é crente, você não diz que você tem fé, porque você não ora e não cura. Um dia alguém me desafiou, chegou para mim e disse: pastor, fulano de tal é cego, você não ora para que a pessoa fique curada? E eu disse assim: eu oro para a pessoa ficar curada. Orar cabe a mim, curar cabe ao Senhor. Deus tem os seus propósitos. Se tudo que eu quero, que eu desejo, se eu viesse me atender, imagina que caos seria. Então, muita coisa não entendemos hoje, mas a gente vai entender algum outro dia. Uma coisa nós podemos saber: de que aqueles que são do Senhor não estão isentos de sofrimento. Aqueles que são do Senhor passam por sofrimento, mas quanto mais sofrimento acontecer, e você entender que você é fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel, aí então você vai prosseguir, você vai crescer no conhecimento e na graça do Senhor, você vai se fortalecer no Senhor. E se alguém fizer algo mal contra você, você ouvirá o Espírito Santo fazendo você se lembrar da palavra, dizendo: abençoai, abençoai, não amaldiçoeis. E aí depois alguém vai dizer assim: ora, como é que pode tanto mal que fulano fez contra você, e você está abençoando esta pessoa? E quando aquela que observou, então fazer uma observação sobre você, quando estiver passando situação parecida com a sua, o que é que vai fazer? Provavelmente vai dizer: eu vou fazer igual aquele irmão, eu vou fazer igual aquele crente, eu vou abençoar, não vou amaldiçoar. O Espírito Santo entrará na vida daquela pessoa e transformará a vida daquela pessoa. Glória a Deus. Sofrimentos, irmãos, seja qual for o sofrimento que você estiver passando hoje, sofra pelo nome de Cristo Jesus. Seja qual for o sofrimento que você estiver passando hoje, alguma injúria, alguma injustiça, alguma falsidade, alguma dor física, emocional, sentimental, moral, seja qual for a dor, glorifique o santo nome do Senhor.
porque o teu bom testemunho tem um poder muito grande para o Senhor usar para transformar vidas, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja por onde você andar. Deixa Deus te usar. Viva a vida piedosa, perdoe. E quando você entender que você precisa perdoar, primeiramente trate com você mesmo, para depois você tratar com o outro, que nem sempre você encontrará o outro para tratar e nem sempre o outro entenderá, mas se você tratar primeiramente com você, então o problema já está praticamente resolvido ou resolvido. Sofra pelo nome de Cristo, sofra por amor a Cristo. Os sofrimentos vêm, os sofrimentos vão, mas a palavra do Senhor deve permanecer na vida daqueles que são do Senhor. Siga pelo Espírito Santo e siga pela palavra. E aí você vai chegar lá. E se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, hoje é uma grande oportunidade. Creia na presença gloriosa do Senhor. Creia que o Senhor está olhando para você. Como está o teu coração hoje, meu irmão? Como está hoje o teu coração, minha irmã? Como está a tua mente hoje, meu irmão? Como está hoje tua mente, minha irmã? Se as pessoas comentar sobre você um erro seu, e se realmente você estiver errado, mesmo assim você precisa suportar. Se alguém comentar algo contra você, dizendo que você errou, você não errou, não cometeu aquela falha, mesmo assim você deve suportar, porque o caminho vai se estreitando cada vez mais, e só vai passar na passagem final aquele que tiver permanecido com Cristo. Permanecer com Cristo significa seguir pelo Espírito e pela palavra. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu queria que você orasse agora pelo seu sofrimento. Se você disser, pastor, não estou passando por nenhum sofrimento, então vou perguntar de que planeta você é. Porque se você for deste mundo, você está com algum sofrimento. Qual é o teu sofrimento? Apresente-se ao Senhor nesta hora. Eu estou sofrendo muito em ver minha nação vivendo da forma que está. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo em ver minha mãe com quase 94 anos, sentindo dores 24 horas. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo em ver muitos crentes brincando de ser crente, impedindo muitos de entrarem no reino de Deus. Isso está me causando sofrimento. Estou sofrendo em ver muita gente deixando para depois, para se entregar a Jesus, e isto me causa sofrimento. Eu estou sofrendo com dores pela minha coleção de acidentes. É dor por tudo quanto é lado, todo dia, 24 horas, sentindo dor. Só não percebo muito quando estou dormindo, não é isso? Mas já sofri bem uns 10 acidentes, cinematográficos, uns 5 acidentes, não é isso? Alguns já contei, muita gente dando aquele sorrinho amarelo, parece que não acredita, parece que eu sou mentiroso, né? Não acredita nos acidentes que eu já sofri. Dores no corpo. Você que está aqui nesta noite, você está passando com algum sofrimento. Não esconda isto de você mesmo. Não fique enrolando, porque tem sofrimento que nunca vai sair. Não é que você deve aceitar, mas encarar a realidade. E aí você vai suportar. Você suporta. Tem muita gente porque não recebeu uma cura,
não recebeu o livramento daquela dor, daquele sofrimento, então desiste de seguir o Senhor. E quem desiste de seguir o Senhor é porque no seu íntimo não estava seguindo ao Senhor. A dúvida vem em qualquer um. E muitas vezes a gente é tão forte que deixa a gente meio balançado. Mas o Senhor está aqui nesta noite para nos sustentar e nos fortalecer. Peço a você que ore. Eu vou dar alguns segundos aí, um minuto para você orar. Trate aí desse sofrimento. Apresente ao Senhor. Oh, amado Senhor, Deus poderoso. Às vezes vem o sofrimento da dúvida e o Senhor diz para nós: tenha fé. Às vezes vem o sofrimento das perseguições espirituais, perseguições satânicas, e o Senhor diz: tenha fé. Às vezes vem alguns incômodos, vem algumas dores estranhas, e muitas vezes temos discernimento, entendemos que são ações malignas, e o Senhor diz para nós: tenha fé. Ó Deus amado, todo-poderoso, eu oro a Ti nesta hora, pela minha vida. Oro a Ti nesta hora, Senhor, pela minha família, meus familiares. Eu oro a Ti nesta hora, Senhor, pelos irmãos que aqui estão. Oro a Ti também por aqueles que estão assistindo este culto e pelos que ainda vão assistir. Oro a Ti, Senhor, pelos irmãos que não puderam vir. Oro a Ti neste momento, Senhor, pelos irmãos que estão em algum lugar deste mundo. Eu oro a Ti, Senhor, por aqueles, Senhor, que sofreram injustiça, e estão, Senhor, numa prisão, num presídio, numa cadeia, ó Deus Todo-Poderoso, por causa, ó Senhor, de autoridades, Senhor, que agiram de forma cruel, Senhor, estão sofrendo, e nós sofremos também. Deus amado, todo-poderoso, Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, que estamos orando também, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que muitas vezes alguém está com uma enfermidade e não sabe que está com aquela enfermidade. Senhor, mas o Senhor, Pai amado, é poderoso para curar. Deus Todo-Poderoso, que estão sofrendo tentações, ó Senhor, estão a pronto de ceder à tentação, e quando cede à tentação, o Senhor sofre, ó Senhor, a família sofre, a própria pessoa sofre por ter cedido à tentação, mas nós oramos nesta hora pedindo a Ti, que o Senhor esteja, Senhor, fortalecendo esta pessoa, para que fuja de toda aparência do mal, para não ceder à tentação. Se ele se sentir fraco, buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agora, nós oramos, ó Deus amado, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, Senhor, com a preocupação, devido responsabilidades que assumiu, e a preocupação da responsabilidade, às vezes causa dores, às vezes tira até o sono, às vezes tira até o apetite, mas eu te peço nesta hora, fortalece os teus filhos, fortalece as tuas filhas, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, diante, ó Senhor, de compromissos assumidos, e a situação está difícil. Nós entregamos nas mãos do Senhor, Deus da glória, todo-poderoso. Poderoso é o Senhor para nos sustentar nos santos caminhos do Senhor. Poderoso é o Senhor, Pai amado, para chamar outros, para que esteja nessa jornada conosco, ainda que venha sofrimentos, ainda que venha as perseguições, ainda que venha situações adversas, tempestades da vida, mas poderoso é o Senhor para nos encorajar, nos estimular, nos fortalecer, nos dar vitória diária. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Deus poderoso, Pai Santo, Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, o Senhor fala aqui, Senhor, na Tua palavra, ó Senhor, sobre os sofrimentos que tinham começado, ó Senhor, no meio do Teu povo. Era um juízo, e esse juízo está tendo continuidade e está se intensificando. Mas, Pai amado, não deixe os Teus filhos, Senhor, tomar outro caminho, porque o único caminho que nós devemos seguir é o Senhor. O Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Quer ver o Teu povo a cada dia cheio da Tua palavra, cheio do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero fazer uma oração antes de encerrar com vocês, pela
inauguração da nossa congregação lá no bairro São Jorge, para que o Senhor esteja ali fazendo o trabalho prosperar ali, muitas vidas serão alcançadas. E nós começamos um pouco lento assim, né, devido à condição da construção lá no bairro São Jorge, no bairro de Bela. Colocamos alguns materiais e vamos dar prosseguimento. Peço aos irmãos que orem, porque todas essas ações exigem situações financeiras, e eu vou levantar mantenedores para que ele pagar aquele aluguel lá. Ele já tem ele ofereceu, eu falei, nem estava pensando nisso. Então alguém falou, pastor, vou ajudar a pagar o aluguel da congregação. Eu falei, olha, então que o Senhor possa levantar outros, em nome de Jesus. E a construção da casa pastoral, a construção lá da congregação, tudo Deus vai dar condição para nós realizarmos em nome de Jesus. Amado Senhor, nós estamos com a programação de inaugurarmos a congregação lá no bairro São Jorge no próximo sábado. Guarda nossas vidas no livro de todo mal, nos purifica e nos santifica. Ó Deus amado, nos faz, Senhor, lembrar e nos programarmos, nos prepararmos para juntos estarmos ali com muita alegria. Ó Deus amado, e que a glória do Senhor vai brilhar naquele lugar. Ó Deus amado, os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, ainda que tenham sofrimentos, mas estarão ali, ó Senhor, com a alegria da salvação, a alegria de ser templo do Espírito Santo, a alegria de ter os seus nomes escritos no livro da vida, estarão ali, Senhor, testemunhando, ó Senhor, abençoando, ó Senhor, o início daquela congregação naquele lugar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus. Agora, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, povo de Deus, rebanho de Deus, hoje e sempre, na paz do Senhor.